negócio é a Marina que tá chegando. Vai ser bom esse negócio. Então, elevando o nosso pensamento, tem que tirar mais. A gente lembrou assim. Senhor, Deus de amor e bondade, nosso amado Pai, quantas vezes devemos nos inclinar diante da vossa sabedoria imensa, do esplendor da vossa criação, da qual nós fazemos parte. Quantas vezes, Senhor, deveremos nos inclinar, nos reconhecendo muito pequenos e muito frágeis e muito necessitados da vossa imensa piedade. Obrigada, Senhor. Cada vez mais o sol do vosso amor nos ilumina por dentro, nos ilumina as nossas consciências e nos dá a motivação sublime, forte, grandiosa, para irmos ao encontro de todas as verdades que nos tornarão livres do sofrimento. Aqui estamos, Senhor, tentando aprender um pouco mais. Aqui estamos novamente reunidos, cheios de gratidão, de confiança, de alegria e de esperança. Que as nossas horas de estudo possam reverberar bênçãos através das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas atitudes, no entorno de todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos diariamente. Que sejam todos abençoados cada vez mais. Que possamos aproveitar devidamente, com serenidade, com tranquilidade e cheios de fé. Que assim seja. Marina, a outra Marina, pode ficar à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu queria ter vindo aqui antes, infelizmente o tempo não me permitiu, porque além dos trabalhos eu tenho 2 pequenininhos em casa, né? Então o tempo é escasso. Mas a hora que eu entrei aqui, eu tenho certeza absoluta que eu tenho vindo aqui. Eu tenho certeza que eu já tenho passeado por aqui, eu senti uma empatia tão grande pelo local. Eu tenho certeza que eu tenho andado por aqui. Meu nome é Marina, né? Todo mundo já sabe, né? Eu estou morando aqui tem 1 ano. Comecei, igual eu falei com vocês, em Luz. Passei por Belo Horizonte por um tempo e depois tive o prazer de vir para Lagoa Santa e senti que eu estou em casa aqui. Aqui tem uma energia boa demais. Aqui, eu não sei se vocês já moram aqui tem muito tempo, mas aqui tem uma energia abençoada. Ô Marina, eu acho que eu tenho a ousadia de dizer que ninguém aqui é natural de Lagoa Santa. Todos somos forasteiros. Todos são forasteiros? Somos. Eu não sei Adotamos Lagoa Santa. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu senti. Né? Aqui tem uma energia muito boa. Aqui tem uma energia diferente. Nossa, a energia aqui é muito boa. Há uns tempos atrás, só explicando por que desse tema da dessensibilização afetiva, né? A gente passou um furacão lá em casa, que minha sogra teve um câncer. E somos só eu e meu marido para cuidar deles, né? E eu fiquei um tempo com ela no hospital. E o tempo que eu ficava com ela no hospital, né? Como estava sem as minhas criancinhas, eu aproveitava para estudar, né? Porque sem 2 crianças tinha tempo, né? Aí, nesse tempo que eu estava lá com ela, é interessante que quando a pessoa passa por essas dificuldades, parece que ela sente uma necessidade maior de Deus, né? Aí ela começou a se interessar mais por esses aspectos do espiritismo. Aí um dia ela virou para mim e falou assim, por que você estuda tanto? O que você está procurando? Aí eu falei com ela, às vezes, Dona Merinda, é o nome da minha sogra, né? Que é uma pessoa fantástica. Eu falei assim, eu tenho certeza absoluta que é o que todo mundo aqui também já sentiu, né? Que a vida não é só acordar, trabalhar, pagar contas. A vida tem um sentido maior, a vida tem um significado maior além do túmulo. Eu estou buscando caminho para chegar nesse algo maior.
nessa busca desse caminho, eu vi que não é um caminho, são vários caminhos. Mas esses caminhos todos, eles convergem para um caminho principal, que é o desenvolvimento do amor. Não esse amor nesse sentido pequeno que a gente conhece normalmente no mundo, mas o amor que o Evangelho segundo o Espiritismo fala. Esse amor, que é esse sol interior que brilha e que envolve todos os seres que estão em volta da gente. Esse amor que o Evangelho fala, esse amor pleno, esse amor lúcido. E quando a gente fala desse amor, eu estou falando a respeito desse amor só para fins didáticos, para poder entrar no tema. Não tem como não falar de Jesus. O Livro dos Espíritos fala que a gente não deve perder muito tempo em tentar entender Deus, né? Eu, entendendo a minha pequenez, eu não perco muito tempo para entender nem Jesus. Porque há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando o planeta Terra foi criado e que Jesus se predispôs a ser o nosso governador, ele já era o Espírito puro. Então eu, particularmente, já compreendi que eu não tenho capacidade para entender a magnitude desse Espírito que é Jesus. Então eu, particularmente, não perco tempo de tentar entender Jesus. E esse Espírito encarnou entre a gente, passou por tudo que ele passou, para trazer para a gente os ensinamentos que estão no Evangelho. Então, olha a importância desses ensinamentos. E no Evangelho, na parte que ele fala da lei do amor, ele fala que o amor abarca, todos os ensinamentos do Evangelho, eles estão abrangidos nessa lei do amor. Todos. A lei do amor abarca todos os ensinamentos de Jesus. Esse amor pleno, esse amor é esse amor amplo. Olha que questão fantástica. Quando eu comecei a meditar sobre isso, que eu comecei a entender sobre isso, no começo eu comecei a pensar assim, mas isso é um excesso de sentimentalismo e tal. Mas aí a gente começa a pensar, começa a meditar e você começa a entender que é a mais pura realidade. Que é sublime, que é a mais pura verdade. Aí você vai vendo que por que todos os ensinamentos de Jesus, o amor abarca todos os ensinamentos de Jesus. Porque o amor, ele abarca todas as qualidades e ele exclui todos os defeitos. A pessoa que consegue desenvolver esse amor, ela tem todas as qualidades e ela exclui todos os defeitos. Se a gente for trazer para mais próximo da gente, todos os seres encarnados, que já desencarnaram, que a gente tem como exemplo, que fizeram um bom trabalho, seja Chico, seja Divaldo, seja Dalai Lama, seja Madre Teresa, eles têm essa característica desse amor que transborda, desse amor que transborda no trato com o próximo. E por que eu falo transborda no trato com o próximo? Porque o amor por si ele é importante, mas quando em excesso ele vira narcisismo. Então o amor... Se for centrado, né, em determinadas pessoas. Oi? Se for centrado em determinadas pessoas. Assim, o amor, a pessoa tem amor por si, é importante. Mas se ela tiver muito amor por si, vira narcisismo. Então, você ter esse amor que manifesta no seu comportamento com todo mundo, nesse comportamento com todos os seres, não só com ser humano, mas com todos os seres, seja com a natureza, com todos os animais. Nesses seres a gente consegue perceber isso. Nesses seres a gente consegue perceber esse amor que transborda. Entendeu? Eles conseguiram esse amor que transborda. Entendeu? Porque
Hoje me ocorreu o pensamento seguinte: nós todos queremos ser felizes e buscamos a felicidade. Isso. Parece que é uma luz que nos guia, né? Vamos procurar o melhor, sim. Mas se a gente esperar a felicidade vir dos outros, a gente nunca vai ser feliz. Não porque vem. vai ter Não sempre vem. uma inconstância tão grande. No livro A Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, tem uma parte muito interessante que ele fala que às vezes a pessoa acha que um outro vai preencher o vazio que tem nela. Só que às vezes aquele outro também tem aquela carência afetiva, que as pessoas estão carentes de ternura, da esquecida ternura. Que na verdade eu que preencho esse vazio que existe em mim. Entendeu? Que sou eu que faço com que essa felicidade cresça dentro de mim. Não é o outro que me satisfaz, eu que me satisfaço. Eu que faço com que a felicidade cresça dentro de mim. Não é o outro que me faz feliz, eu que me faço feliz. Me melhorando. Entendeu? Esse livro é fantástico. Mesmo Nossa, porque o movimento esse é pro muito outro bom. independe de mim. Eu só posso fazer por mim. Eu só posso fazer por mim. A mudança tem que ser minha. Esse livro eu achei tão bom. Eu achava que eu era uma pessoa grata. Depois que eu li esse livro, eu vi que eu não tinha gratidão de um cisco. Eu não tinha gratidão de um cisco. Mas aí é interessante, né? Porque eu tenho consciência, voltando a essa questão do amor, eu não paro quieta, né? Tá dando, né? Eu tenho consciência que eu não tenho esse amor ainda, mas tem como eu desenvolver esse amor. Mesmo amando as outras pessoas, mesmo a gente amando, a gente continua amando as outras pessoas, né? Nossa família, os amigos, mas mesmo assim a gente tem que encontrar um caminho de construir essa felicidade de maneira diferente. E a nossa forma de amar, ela ainda é uma forma muito restrita. Ela ainda é uma forma que busca retribuição. Nesse livro ainda, Psicologia da Gratidão, ele fala que a nossa gratidão é uma gratidão que busca retribuição. Ela não é uma gratidão por ser grato, pelo fato de ser grato, pela satisfação de ser grato. A gente ama buscando também ser amado, não pela satisfação de amar. Então, nessa questão do amor, por exemplo, a gente tem esse sentimento restrito do amor. A gente ama buscando ser amado. Mas a gente vai chegar num ponto que a gente vai amar pelo simples fato de amar, pela satisfação de amar. A gente ainda não tem. Eu, por exemplo, eu tenho consciência que eu não tenho esse amor. Como piscar, como igual a gente conversa muito nas reuniões, né? Como piscar, como o coração bater sem não contar. Exatamente. Naturalmente. Mas tem como conseguir. Porque se eles conseguirem, eu consigo. Porque igual, por exemplo, se Divaldo chegou onde chegou, se Chico chegou onde chegou, eu chego. Porque um dia todos nós vamos ser Cristo. Um dia Fernandinho Beiramar vai ser. Um dia, né? Uns mais rápido, outros mais lento, né? Mas um dia... Oi? Para todos nós. Para todos nós. Mas vão ser, né? Uhum. Aí entra a questão da importância desse tema. Por quê? Porque entra a importância do que a gente sempre fala do autoconhecimento. O que me aproxima desse caminho e o que me afasta desse caminho. Esse tema, nessa questão, ele é extremamente importante, que ele é como se fosse um câncer espiritual. Por quê? Porque ele vai tomando conta do nosso ser sem que a gente perceba. E o que é a dessensibilização? É tornar-se menos sensível a algo, a alguém ou alguma coisa. O tema, a dessensibilização por si só não é negativo. Tem a dessensibilização em casos de alergia, por exemplo, que é positiva. Pessoa que é sensível
Lactose, por exemplo, tem processo de sensibilização que vai sendo exposto e se torna menos sensível. Traumas, por exemplo, que a pessoa vai sendo exposta aos poucos e se torna menos sensível àquilo que ela tem trauma. Então, por si só, não é negativo. Mas a gente vai utilizar aqui o seu significado negativo, que é o que nos afasta desse caminho, que é o que nos torna menos sensível, nos torna mais distante desse caminho da aquisição do amor, que é o que a gente deve buscar para nos tornar mais próximos da evolução que a gente busca. É esse tema que a gente vai abordar que é tão importante. Aqui eu vou colocar os pontos mais incisivos a título de observação, para que aí na vida de cada um vocês passem a observar. Porque são várias formas de dessensibilização que acontecem na vida de cada um. E eu vou citar os principais, porque aí na vida de vocês vão poder observar o que acontece na vida de cada um. O principal é na família. Com estranhos na rua, a gente tem vários freios resultantes da educação do nosso comportamento que faz com que nós tratemos as pessoas de uma forma melhor. Seja resultante da necessidade de sermos bem vistos, seja resultante de eu não saber como o outro vai responder a um comportamento mal educado da minha parte, ele pode ser agressivo comigo, seja resultante da minha vontade de ser elogiado, de ser admirado, de vários anseios meus, eu me comporto de uma forma melhor na rua. A intimidade dentro do lar faz com que esses freios vão se afrouxando. Aí eu vou citar um exemplo. Vamos supor que o marido chega em casa cansado do trabalho. E a gente sabe que o cansaço diminui a resistência. Aí ele chega em casa cansado. Aí a esposa vai e fala alguma coisa que ele não goste. Aí ele vai dar uma resposta mal educada ou agressiva. Aí a esposa vai e chora, por exemplo. Aí, como naquele primeiro momento ainda tem o freio do respeito, aí ele vai procurar remediar a situação, vai pedir desculpas, aí naquele primeiro momento aquela situação vai acalmando, vai solucionando e tal. Se isso acontece num segundo momento, a esposa isso já aconteceu uma vez anterior, a esposa já não vai assustar tanto, às vezes nem vai chorar mais, o marido também às vezes já nem vai pedir desculpas, esse freio já não vai ficando, ele já vai ficando mais frouxo, ele vai afrouxando. Se for ficando comum, vai chegar num ponto que nem freio vai ter mais. Vai ser natural, né? Vai ser natural, vai ficando comum. Se for deixando acontecer, ocorre a dessensibilização. Exatamente. Fica normal. Aí, eu dei esse exemplo, mas todo comportamento inadequado, a gente pode englobar todas as ranzizices que a gente deixa correr soltas dentro da nossa casa. Aí a gente pode ir acrescentando algumas agravantes. Toda vez que eu tô usando o marido aqui como bode expiatório, mas pode ser esposa também, viu, gente? O marido é que é o mais comum, né, coitado? Você não liga não, né? O marido Nós já estamos acostumados, né? o marido é que é o mais comum, né, coitado? Vocês não importam não, né? Não peço para nada. Aí eu vou colocar as agravantes, né? Cada vez que o marido deixar isso ocorrer, o freiozinho vai ficando mais frouxo e ele vai se irritar cada vez com mais facilidade. Tá. A esposa vai ficando cada vez menos sensível. Quer dizer,
meu marido já reclama à toa mesmo, então não tô nem aí para ele. Aí ela também vai deixar de observar se as reclamações dele, se ele realmente não pode ter razão em algo que ele está falando, o que vai deixar ele cada vez mais irritado, como quem diz, eu falo e ela não me ouve. Vai criando uma bola de neve, tá vendo? Quer dizer, ele cada vez se irrita com mais facilidade, ela passa a não ligar para o que ele fala, e como ela não liga, ele se irrita cada vez com mais facilidade, vai criando uma bola de neve, tá vendo? Por falta de um ouvir o outro. Olha como que é a questão de um não ouvir o outro. Mas isso é generalizado? Não, isso não é generalizado. Isso Tá vendo? eu tô Não tá prestando, né? Eu tô tendo que olhar aqui as minhas anotações, porque eu tenho uns ajudantes na minha casa, e se eu deixar as minhas anotações... Não, eles não rabiscam, eles tiram de ordem. Só eu deixar de lado, eles tiram de ordem. Aprendeu. Tá vendo? Eles tiram de ordem. Não é que é generalizado. Só que, graças a Deus, ainda existem casais que conversam bastante, que se respeitam. Mas, infelizmente, o nosso mundo está muito tumultuado. As energias estão muito pesadas. É a televisão. A televisão é complicada. Eu vou chegar na televisão. Eu não vou entrar na televisão agora, não, que eu vou chegar lá. Então, quando você vê, você está numa energia tão pesada que um tá dando cada resposta no outro, que você não parar para respirar, fica complicado. Mas eu não vou chegar na televisão agora, não, que daqui a pouco eu chego. Aí, quando você entra nessa energia ruim, você entra numa sintonia, numa vibração, que os espíritos que se comprazem nessa energia conturbada e que não querem que eu consiga me sair bem no meu plano reencarnatório, começam a sussurrar aquelas ideiazinhas. Você tá certo, você trabalhou o dia inteiro, tá cansado, vem te irritar. Que mulher chata, pra que fazer isso? Você trabalha o dia inteiro, é um cara correto. Começam essas situações, os espíritos obsessores. Se tiver filhos, a situação complica um pouco mais. Porque os filhos da gente aprendem muito mais por exemplos do que por palavras. E a gente fala que a gente colhe muito mais rápido do que a gente imagina, né? A gente sabe que tudo que a gente ensina para os nossos filhos, a gente tem responsabilidade. E tudo que a gente ensina para os nossos filhos vão refletir no comportamento deles como filhos, vão refletir no que eles vão ensinar para os nossos netos, vão refletir no que eles vão ensinar, como eles vão comportar com as suas esposas. Então isso tem uma amplitude muito grande, que a gente não tem consciência do tamanho que vai alcançar. Então isso tudo é muito grande, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que ter consciência disso. E uma outra questão muito interessante, nada na vida acontece por acaso, muito menos do que diz respeito à reencarnação. A gente vê na doutrina, principalmente nas obras do André Luiz, que para chegar naquele contexto familiar nosso, tem um trabalho muito grande dos nossos amigos espirituais. E muitas vezes atendendo as nossas súplicas. Então, aquele contexto familiar nosso, muitas vezes até quando ele é complicado, aquilo é atendendo a pedido nosso. Então, o maior interessado em que dê certo sou eu. Sou eu que sou interessado em que dê certo, não é à toa. Então, se é complicado, o interessado em que dê certo sou eu.
Então eu tenho que me esforçar para que dê certo, eu tenho que me esforçar para que mesmo que seja em reajuste, mesmo que seja por missão, o interessado que dê certo sou eu. Às vezes um esforço, às vezes a gente vê a pessoa falando assim, às vezes quando é uma pessoa assim, que ainda não, principalmente que ainda não tem contato com a doutrina espírita, né? Mas eu vou me esforçar para agradar aquele chato, aquela aborrecida e tal, né? Mas não é para agradar ele. O interessado sou eu, não é ele, né? Eu que sou o interessado, não é ele. É o inverso. É o inverso, não é ele. E eu achei tão interessante nesse livro, A Psicologia da Gratidão, que às vezes a gente pensa assim, no caso do reajuste, né? Eu vou vir, vou fazer esse reajuste, vou me reconciliar, e aí eu fico livre. A intenção não é essa. Eu vou vir, vou fazer esse reajuste, vou me reconciliar e vou aumentar a minha família espiritual. A intenção não é romper, a intenção é anelar, a intenção é aumentar, a intenção é unir. Olha que fantástico. E nessa encarnação é só uma etapa, aí depois vai se desdobrando. Vai desdobrar. Até se a gente aproximar realmente, né? E saber que na hora do desencarne também você vai ter muitos amigos. Muitos amigos. Não, mas olha o tanto que isso é fantástico. Dela, né, esperando. Não, mas eu achei isso maravilhoso demais. Eu achei isso fantástico demais, porque você pensa assim, não, eu vou vir, vou fazer esse reajuste, vou resolver a questão, e eu não quero te ver mais e tchau e pronto. Não, eu vou vir, vou resolver, vou reconciliar, e olha como que é importante a questão da gratidão. Gente, quem não leu esse livro ainda lê, porque você passa a ter outra visão. Nós temos aqui, A Psicologia da Gratidão. Mas de volta? Joana de Anjos Condivaldo. Você passa a ter gratidão com as dificuldades. E olha o tanto que é fantástico essa questão. De você fazer o reajuste, transformar um desafeto num afeto e ao invés de romper, agregar. Gente, olha que fantástico. Eu achei isso muito bacana. E mostra essa questão da gratidão, de você estar nas exatas condições que você precisa e pelas quais provavelmente você suplicou, esperou, e tem vários espíritos lá esperando para estar nessas condições que você está tendo a oportunidade de estar. Oi? E você virar o exemplo. Não, e você tá nelas e tá reclamando. Mas aí quando você agrega, quando você fala cativar, quando você cativa e começa a ser uma coisa, fica fácil. É aquela história do veneno que como é que chama, o mestre deu pra jogar um gotinho de veneno na sogra, que a mulher morava com a sogra, né? E jogava o veneno, mas era água. Então quando ela achou que estava matando no dia a dia, ela começou e ele falou com ela, falou assim, você não conhece não, né? Não conheço não. Ela chegou e falou, não consigo viver com a sogra, minha sogra é assim, e eu quero um conselho. Ele falou, deu um vidrinho e falou assim, isso aqui é um veneno, mas ninguém pode descobrir que eu sei que vai colocar o veneno. Então todo dia você joga um pouquinho do veneno, no café, na água que ela for tomar. Só que tem um porém, você vai ter que tratá-la bem, você vai ter que relevar, você vai ter que... Pra ninguém descobrir que foi você que está colocando esse veneno. E aí ela começou a acordar de manhã, tratar muito bem a sogra. O relacionamento floresceu. E aí a preocupação dela foi o quê? Meu Deus, eu estou matando. Ela é ótima, o que eu vou fazer? Aí foi atrás dele e falou, ela vai morrer. Aí ele ligou. Eu quero um antídoto. Eu quero um antídoto. Ele falou, não, aquilo era água. Você mudou sua maneira de ser, você mudou sua maneira de aceitar, você mudou, ela mudou também. Aí tá vendo? Ela agregou, isso é natural. Aí foi aquela questão que eu falei com a Marina no começo, né? A gente é que tem que mudar, não é o isso outro. Isso é individual. Olha que legal. Não, mas é muito interessante. Dá um veneno desse parando. Gente, agora que eu tô vendo aqui, minha turminha mudou meus negócios em todo lugar. Tá. Pode continuar. Tá. E uma questão muito interessante é a questão do lar. A gente tem que observar muito nosso comportamento dentro de casa, que o lar da gente é um excelente laboratório.
Porque dentro da casa é onde a gente se solta. Então, no lar é onde eu deixo o meu comportamento mais à vontade. Então, é dentro do lar que eu me conheço. Então, é dentro do lar que eu consigo perceber o que no meu comportamento que eu preciso burilar. É no lar que eu consigo perceber o que no meu comportamento que eu preciso melhorar. E é justamente no lar que, se eu deixar os meus defeitos correrem soltos, que as consequências serão piores. Porque é no lar que é onde eu preciso me sair melhor. É justamente dentro da minha casa que eu preciso me sair melhor. É dentro da minha casa. Eu tenho um irmão que toda vez que a gente chegava lá fora, mas seu irmão é muito bacana. Seu irmão é espetacular. Nossa senhora, você é joia demais. Eu falei, que irmão? Não, meu irmão, seu irmão Eduardo, que negócio. Chegava em casa, era, nossa senhora, um carrasco, que chato, que negócio. Mas na rua, e pra tirar isso dele foi complicado. Aí, tá vendo? Hoje em dia é outra coisa. É igual tá na rua. Muito bacana. Não é. Mas aí é que é importante. É em casa que a gente tem que observar como que a gente é. É em casa que a gente tem que ver como que a gente é. Eu assisti uma palestra do Rossandro que eu achei muito interessante, que ele falou que a gente tem que brincar muito com o filho. Porque quando você está brincando aqueles joguinhos com o filho, você consegue perceber quem que é egoísta, quem que é mandão, quem que não consegue perder, quem que não gosta de perder. Eu falei, eu comecei a aplicar esse negócio, funciona. E a gente consegue ver isso na gente dentro da casa da gente. Dentro da casa da gente a gente consegue perceber isso. Aí a gente começa a aplicar os ensinamentos que a gente vê nos livros e a gente começa a ver o comportamento da gente, né? No livro No Mundo Maior, o André Luiz, ele divide o cérebro da gente em 3 partes principais, né? Aí ele fala aquela parte, a primeira parte mais primitiva, né, ligada ao passado e ao automatismo. A segunda parte ligada ao presente, à força de vontade. E a terceira ligada ao futuro e ao que a gente busca, né? Ao mais ao sublime. Aí tem aquela parte que ele fala, né, que existem verdades que a gente não tem nem noção, né? E eu fico pensando, o que será, né? Deve ser legal demais, né? E que a gente está muito ainda no automatismo, né? Que a gente ainda está comportando muito ainda no automatismo. Que a gente tem que esforçar muito, que a gente tem que exercitar muito a força de vontade para chegar nessa terceira parte. Eu acho muito interessante esse ensinamento dele, porque ele mostra isso, que a gente tem que empenhar mais a força de vontade. Porque a doutrina fala que a gente usa muito pouco a nossa força de vontade. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei pensando assim, gente, mas não, né? A gente esforça até muito, né? Mas depois de um certo tempo a gente vai vendo. Gente, eles tiraram tudo fora de ordem. Eu não posso piscar lá em casa. Se vocês pegarem esses furinhos, eles Nossa zona de conforto é muito grande pra gente sair fora dela. A primeira vez que eu li, eu acho que foi num dos livros do André Luiz, que a gente esforça muito pouco, eu fiquei meio indignada. Mas depois eu fui vendo que eles não estão tão errados, não. A gente tem que esforçar mais mesmo. É porque a gente tem uma capacidade, né? Igual Jesus falou, vós sois deuses. Vós Então a gente sois tem uma deuses. capacidade de só nos Imensa, enorme. E através dessa insistência, dessa força de vontade, que nós conseguimos alcançar o que queremos, né? E a gente acha que nunca é capaz. Agora eu vou entrar na questão da televisão. Da televisão. A dessensibilização nas outras formas. Oi? Não, eu numerei, mas é porque antes de eu sair, estava em cima do computador. Aí meu anjinho... Tirou, né? Tá faltando. Meu anjinho... Não, tá faltando não, tá tudo... Essa aqui meu anjinho tirou da ordem. Meu anjinho bonitinho, tadinho, me ajuda. Tá. Outra forma de dessensibilização é pelas diversas formas de mídia. Eu tenho livre-arbítrio?
para escolher tudo o que eu trago para a minha vida. Tudo o que eu vejo, tudo o que eu ouço, tudo o que eu falo. Mas tudo o que eu vejo, tudo o que eu ouço, tudo o que eu falo, ele reflete o que eu sou e me influencia, se positivo, de forma positiva, se negativo, de forma negativa. Se eu vejo, se eu ouço, se eu escuto de forma repetitiva. Tem uma teoria do homem egoísta que mais ou menos de 1930, 1960, foi a época que vigiu de forma mais persistente, que da psicologia, da psiquiatria, que falava que, não só falava que o homem era egoísta, como incentivava que o homem era egoísta. Tanto que o presidente da Associação Americana de Psicologia da época, Donald Campbell, falou na época que a psicologia e a psiquiatria não só falava que o homem era egoísta, como incentivava que o homem era egoísta, era movido por comportamentos egoístas, que todos os comportamentos do homem eram movidos por sentimentos egoístas. Aí tem um psicólogo que eu gosto muito dele, que chama Daniel Batson, que ele, não só ele, mas ele foi um dos precursores nessa área. Porque quando o mundo está preparado, começa em várias áreas, né? Mas ele é um dos precursores. Que ele falou assim, não concordo.